Você se cobra demais porque você aprendeu algo errado na sua vida e ninguém nunca te falou nada sobre isso. E agora você tem sido o seu maior crítico, né? Todas as vezes que você erra, mesmo quando você dá o seu 100%, parece que não é o suficiente, você não consegue curtir as suas vitórias. E eu sei bem como é que é isso, porque a gente se sente como se tivesse uma voz na nossa cabeça que insistisse em falar que os outros são melhores que a gente se compara e aí parece que a gente está ficando para trás, está atrasado. E mesmo quando as pessoas elogiam a gente acha que elas estão falando só para agradar e que a história não é bem assim. O pior de tudo é que isso, além de cansativo e desgastante, as consequências disso vão muito mais além do que só esse cansaço emocional. Mas a gente vai resolver isso aqui hoje, afinal de contas, a missão desse canal aqui, a minha missão contigo, é te ajudar a vencer os obstáculos que te impedem de chegar nos teus objetivos. E seja muito bem-vindo, eu sou o Cadê. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, é que na nossa infância a gente recebe muitas mensagens, seja por comportamentos dos outros, seja por coisas que dizem pra gente. Então, ao longo do caminho, a gente aprendeu a reagir de certas formas. Então, se você se cobra demais, provavelmente você cresceu num ambiente onde tinha muita pressão e altas expectativas ao teu respeito. Faz sentido? O que seriam essas altas expectativas? É quando você vai para a escola, por exemplo, e os seus pais exigem que você tire uma nota específica, sabe? Tem que tirar só 9, tem que tirar só 10. E aí mesmo quando você vai bem, você se esforçou, você estudou e você tira uma nota que não é aquela que eles esperavam, você não é recompensado. Você não se sente reconhecido e você não se sente valorizado. Você não se sente amado no final das contas. Então o que acontece? Isso nos passa uma mensagem de que a gente só é amado, de que a gente só tem valor pelos nossos resultados. Quando a gente tem uma performance ótima, quando a gente supre as expectativas que colocaram na gente. Faz sentido? Então a gente vai crescendo com isso e a gente vai aprendendo. Ao longo da vida pode ser que tenham falado para você algo que eu já escutei e me identifico com isso. As pessoas elogiando, por exemplo, nossa, mas você é tão inteligente, você tem um futuro brilhante pela frente. Não, você é muito talentoso, você vai conseguir sim. E aí a razão disso é a tua inteligência ou o teu talento. O esforço fica de lado. Então você não aprende a valorizar o teu esforço. Só vale o resultado, só conta a tua inteligência e o teu talento. Só que isso tem uma consequência ainda maior. Porque você vai aprendendo que o teu valor está nessas coisas e aí isso vai construindo uma identidade em você. Então quando chega nessa questão que você se cobra demais, é porque você não se permite errar. Quando você erra, o erro ele viola a identidade que você criou sobre si mesmo, a respeito dessas mensagens, a partir dessas mensagens. Então, como que funciona? Se eu erro, quer dizer que eu não sou inteligente. E se eu não sou inteligente, eu não sou valorizado, eu não sou amado. Então, se eu fracasso, quer dizer que eu não sou talentoso. E se eu não sou talentoso, as pessoas não vão me amar. Tá? Então, tudo gira em torno do meu resultado, das coisas que eu faço e da minha performance. O problema disso é que isso se arrasta para a vida adulta e as consequências vão muito mais além do cansaço e dessa fadiga que acontece, que provavelmente você deve estar sabendo do que eu tô falando. Porque aí o que rola, mano? Acontece que aí tudo que você faz, ou boa parte do que você faz, é para mostrar para os outros que você tem valor ou até mesmo para se afirmar, para dizer que você vale alguma coisa para você mesmo, entendeu? Você tem que conseguir aquilo, senão você não é bom. Senão você não se sente bom, senão você não se sente capaz. O problema disso é que quando você não atinge esse nível de perfeição, você faz o quê? Quando você não consegue alcançar essa perfeição exagerada, o que você faz? O que acontece? Aí acontece algo que você deve conhecer muito bem, que vem essa cobrança excessiva, esse cansaço, você não consegue curtir as suas vitórias. Eu acho que isso é uma coisa assim primordial de eu falar aqui, porque é muito importante que você consiga ser feliz com os pequenos passos que você dá. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas quando você se cobra demais, você não consegue. Porque se você não atinge aquele resultado, que só aquele importa, nada mais faz sentido. Então você não se sente feliz. Quando você erra, cara, você é o pior perdedor do mundo. Você é a pior pessoa, você não presta pra nada. E isso na sua cabeça, né? Porque às vezes até as pessoas vêm e falam pra você que você fez um bom trabalho, que tá tudo bem, que tá legal, mas você não aceita isso. Parece que não faz efeito nenhum. A sua autoestima vai lá embaixo, sua autoconfiança desce lá embaixo e aí vira um ciclo vicioso onde você fica preso.
Faz sentido? Se você está se identificando com o que eu estou falando aqui, é porque você sabe muito bem como é que é se sentir assim. Só que, se você sabe de todas essas coisas, por que as coisas não mudam? Se você já sabe que, né, erros acontecem, que isso faz parte do processo, você já sabe de tudo isso, por que não muda? Isso não muda por causa de uma outra coisa que a gente precisa entender aqui. Você precisa de outra perspectiva ainda. Saber não é o suficiente, você precisa praticar. Pensa comigo, você passou a sua vida inteira praticamente agindo de uma forma. E aí não é do dia para a noite, só de saber que isso acontece, que isso existe, ou do motivo por trás dessa cobrança excessiva, que as coisas vão mudar. Você precisa praticar ativamente. Assim como você aprendeu lá na sua infância que o seu valor estava nos seus resultados, estava na sua performance, no seu talento ou inteligência, você precisa agora aprender a desconstruir tudo isso, para daí construir agora uma nova visão acerca de si mesmo. Você precisa enxergar os seus erros e a si mesmo de maneira diferente, tá? E por que você precisa fazer isso? Por que você precisa ver e enxergar as coisas de maneira diferente? Porque a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente vê o mundo, é assim que a gente vai agir. Isso determina como a gente vai se comportar. Você não quer errar porque você enxerga o erro como uma ferida na tua identidade, sendo que isso não é uma verdade, certo? O erro ele é parte do processo. Um erro ele é aprendizado. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas você enxerga a falha, o fracasso, como uma violação à sua identidade, ao seu talento, à sua inteligência, ao seu valor. Faz sentido? Então, porque você enxerga as coisas dessa forma, você age assim. Inclusive, eu vou deixar um card aqui sobre um outro vídeo onde eu falo mais profundamente disso, sobre como a maneira que a gente vê as coisas determina o nosso comportamento, determina muito além do que você imagina. Então vai lá assistir, tá em algum lugar da tela. Se você não estiver vendo esse card ainda, porque provavelmente esse vídeo ainda não saiu. Então se você já quiser se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder esse vídeo, é a hora. E aí você pode deixar seu like também se quiser, eu aceito seu like. Mas enfim, a gente enxerga o erro dessa maneira, a gente se enxerga dessa forma e aí a gente evita os erros a todo custo. E isso também tem uma consequência, tá? Isso também tem um preço. Mas afinal de contas, beleza, cara. Entendi que eu tenho que mudar, entendi que eu tenho que enxergar de uma maneira diferente, entendi que tem outra perspectiva que eu preciso adotar. Como é que eu faço isso? Como é que muda na prática? Então aqui a gente precisa ressignificar algumas coisas. Como assim? A gente precisa mudar o significado que elas têm para nós. Por exemplo, se antes o erro era uma violação à nossa identidade ou valor, agora a gente tem que entender que ele é uma parte fundamental do processo. Você precisa valorizar o erro, inclusive, porque muitas vezes você aprende mais quando você erra do que se você acertasse de primeira. Vou contar uma história rápida aqui para você. Eu e minha namorada, a gente estava viajando e aí a gente precisava pegar uma entrada na estrada para ir para o lugar que a gente precisava ir e a gente estava seguindo o GPS ali e tal, mas mesmo assim, quando chegou na hora, ela se confundiu, ela estava dirigindo e pegou a entrada errada. E aí a gente teve que andar alguns quilômetros na direção contrária para daí achar um retorno e finalmente chegar onde a gente tinha que chegar, né? Entrar na entrada certa e chegar onde a gente precisava. E aí ela virou para mim e falou: nossa, eu nunca mais vou esquecer que eu tenho que entrar aqui. Por quê? Porque aquilo foi marcante naquela hora. Teve um custo aquele erro. Muitas vezes o erro tem um custo que não é gostoso, só que é justamente por isso que ele é valioso. Isso nos permite avaliar toda a situação e melhorar da próxima vez. É uma parte fundamental do aprendizado. Não quer dizer que se você erra, que você não vale nada, que você não é bom, que você não é inteligente. Muito pelo contrário, você fica mais inteligente se você usar o erro a seu favor. Faz sentido? Outra questão muito importante que a gente precisa falar aqui é que ninguém é perfeito. Não existe perfeição, tá? Então, muitas vezes, isso nos impede até mesmo de buscar oportunidades. Lembra que eu falei que as consequências iam muito mais além do cansaço e da fadiga emocional? Porque eu conheço inúmeras pessoas que perdem oportunidades porque elas têm medo de abraçar a oportunidade e aí errarem no meio do caminho e perceberem que elas não eram tão boas quanto elas imaginavam, sabe? Então isso impede você de explorar coisas novas, crescer na sua vida. Inclusive, existe um livro, e o conteúdo desse vídeo aqui é bastante inspirado nesse livro, que é o Mindset, da Carol Dweck. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir e se aprofundar no assunto também. Mas ele conta a história de alguns jovens chineses, que foi feito um experimento com eles. Eles tinham a oportunidade de entrar numa universidade de prestígio, mas eles precisavam falar inglês. E a maioria não falava bem,
e foi oferecido para eles um curso de inglês, para que eles aprendessem o idioma e pudessem entrar nessa universidade. E aí tinha um grupo que aceitou esse desafio prontamente, ficaram felizes com isso, e outro grupo que desistiu do curso. E por que eles desistiram do curso? Porque eles tinham medo de entrar no curso de inglês e ter que se esforçar e ver que não eram tão bons assim, e aí isso ia revelar essa parte da fraqueza deles, isso ia violar a inteligência ou o talento que eles já nutriam sobre si mesmos, entende? Então as pessoas deixam de abraçar oportunidades por causa dessa cobrança excessiva, por causa dessa busca à perfeição que não existe no final das contas. Então beleza, cadê? Eu já entendi que eu preciso mudar a perspectiva, que eu preciso olhar para as coisas de uma maneira diferente, que eu preciso mudar o significado dos erros e tal, eu não posso ser perfeito. Como é que eu faço isso? Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Essa é a parte que interessa. Como que a gente resolve? Eu vou contar para você. Existem algumas coisas que são muito poderosas e que você pode aplicar assim que você terminar esse vídeo, inclusive na sua vida, tá? Uma delas é você comemorar as suas pequenas vitórias. Na prática, como que seria isso? Normalmente, quem se cobra demais espera um resultado extraordinário para aí ficar feliz, para aí comemorar, porque as pequenas vitórias não contam. E é importante falar disso aqui, valorize os seus pequenos passos, porque todo grande objetivo, toda grande conquista, ela é feita de passos pequenos dados um de cada vez. Você já deve ter ouvido isso, mas é verdade. Então como é que seria isso na prática? Vamos supor que você quer emagrecer, tá? Para todos os exemplos eu vou usar isso. Vamos supor que você quer emagrecer, tá? Aí você quer emagrecer 15 quilos. Beleza. Não deixe para comemorar só quando você emagrecer os 15. Você perdeu 1 quilo, comemora, meu, sabe? Como que você vai comemorar? Pô, assiste um episódio de uma série que você gosta, sai para algum lugar diferente, faz uma viagem, entendeu? Sai com pessoas que você gosta, né? Recepcione eles na sua casa, enfim, você escolhe. Você escolhe como que você vai comemorar, você escolhe algo que você gosta de fazer e faz aquilo em comemoração. Outra coisa que funciona muito bem, você pode aplicar, que eu uso para mim, funciona muito bem, compra um caderno e faz um diário de vitórias. Tudo que você construir, tudo que você conquistar, todo pequeno passo, toda pequena vitória, anota nesse diário que você fez e que você conseguiu. Então vamos supor que você quer ler um livro. Meu, não comemora só quando você terminar o livro. Leu um capítulo, anota lá, hoje eu li o capítulo do livro tal, concluí o capítulo. Pô, maneiro. Cara, todo capítulo você comemora, daqui a pouco você terminou o livro e você fala, pô, acabei, cara. Vai até parecer mais rápido do que era, do que normalmente seria. Beleza? Isso também vai te ajudar a quebrar grandes tarefas, quebrar grandes objetivos em pequenos passos, para você comemorar esses pequenos passos e você conseguir chegar até o objetivo mais facilmente, porque quando você deixa para comemorar, essa é uma outra consequência da gente se cobrar muito, porque quando você deixa para comemorar só lá no final daquele grande objetivo, a jornada fica penosa. Fica pesado e aí muitas vezes você desiste no meio do caminho, porque pensa comigo, quem que consegue ficar fazendo algo por muito tempo sem nenhuma recompensa, sem nenhum prazer ao longo da jornada? Cara, se torna maçante e aí isso faz você parar, faz você jogar a toalha. Tá? Então essa questão das realizações ali do diário também vai te ajudar a quebrar em passos menores para você chegar no teu objetivo mais facilmente. Tá? E outra coisa, estabeleça metas realistas para você. Certo? A gente já tem essa tendência de se cobrar demais. Então estabeleça algo que você pode de fato alcançar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de emagrecer de novo. Você quer emagrecer 15 quilos. Você vai colocar em 3 meses? Sabe? Não faça isso. O que você faz? Ao invés de focar também no resultado, foque nas ações. Então, por exemplo, ao invés de pensar, poxa, eu quero emagrecer 15 quilos, né? Qual que vai ser o teu objetivo? O que você pode fazer? Eu consigo ir na academia 2 vezes na semana. Então, essa vai ser a minha meta, ir na academia 2 vezes na semana. Quando eu foco na ação, eu tenho mais controle do que eu teria sobre a quantidade de peso que eu vou perder ali naquele período de tempo. Faz sentido? Porque ir na academia depende de você, né? A quantidade de peso que você vai perder ali naquele período, você não tem como medir muito bem. Então, isso te ajuda também a se livrar desse peso e dessa pressão. Só que aí tem um pequeno porém que eu preciso te falar. Você ainda vai errar. Tá? Você ainda vai cometer deslizes no meio do caminho. E aí, como é que você lida com isso na prática? Você vai precisar trocar o teu diálogo interno. Então, quando vir aqueles pensamentos
de que você não vale nada, de que você não acerta uma, de que nada dá errado na sua vida, escreva em algum lugar visível para você se lembrar. Pode colocar na sua carteira, algum lugar que você vai ver. Escreva assim: eu estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo. E foque no teu aprendizado. De novo, tira o foco do resultado e foca no processo, no teu aprendizado. Valoriza o quanto você vai crescer, porque todos os dias fazendo alguma coisa que te desafia, é impossível que você seja a mesma pessoa dali um tempo. E se você está crescendo, se você está aprendendo, é isso que tem que te motivar. Se tornar uma pessoa melhor, conseguir ultrapassar um obstáculo, conseguir vencer um medo, conseguir uma promoção do trabalho. Então, você conseguiu falar na reunião do trabalho, antes você era tímido. Cara, olha essa vitória, entendeu? Valoriza isso. E aí olha para aquilo que você escreveu e fala: eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo. Um outro livro que é bem legal, Empresas Feitas para Vencer, existe um CEO que levantou uma empresa da falência. O cara foi renomado, o cara foi assim, saiu no jornal como um dos maiores CEOs. E aí quando foram entrevistar ele, perguntaram qual era o segredo do sucesso dele. E ele disse assim: eu nunca desisti de tentar me tornar apto para o meu cargo. Ou seja, eu nunca desisti de aprender, nunca parei de aprender. E é isso que a gente deve buscar. Tá? Quando você foca no aprendizado, você foge do peso do resultado, porque o processo passa a ser gostoso. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é que as coisas que a gente diz pra gente quando a gente erra, quando a gente falha, muitas vezes a gente não diria para um estranho, a gente não diria para um amigo. Então, se a gente não falaria para outra pessoa, por que a gente fala para nós mesmos? Por que a gente não é gentil com a gente mesmo? Por que você não tem compaixão contigo mesmo? Essa é uma prática que a gente precisa adotar também. E eu ouço muito que é uma grande dificuldade para muitas pessoas a prática de ser gentil com elas mesmas. Então, se você também tem essa dificuldade de ser gentil com você mesmo, isso também tem uma consequência desastrosa, tá? Isso vai gerando crenças na sua cabeça, e eu tenho um vídeo onde eu falo mais sobre isso, sobre como que você vai formando essas crenças a respeito de si mesmo e como elas influenciam diretamente no seu comportamento e nos seus resultados. Então vai lá ver esse vídeo porque é super importante.